Posso ficar com as suas sobras, senhor? Mas quando o milionário olhou nos olhos dela, um milagre aconteceu. Sob o brilho discreto de lustres em forma de estrelas congeladas, o zumbido da riqueza sussurrava por todos os cantos do Le Pavillon, o restaurante mais exclusivo aninhado no coração pulsante da cidade. Era uma noite envolta em silêncio de veludo, quebrado apenas pela elegância suave de um piano que tecia melodias pelo ar. Cada mesa era um reino silencioso de poder e prestígio, iluminado por velas e coroado por cristal. No canto mais distante, escondido atrás de um arranjo de orquídeas e sombras, sentava-se John Maxwell, 48 anos, magnata da tecnologia, bilionário e viúvo. Seu terno Armani era perfeitamente ajustado, seu relógio de platina capturando reflexos fugazes de luz, mas nada disso conseguia cobrir o vazio em seu peito. Ele olhava fixamente para o filé mignon intacto à sua frente, seu aroma rico e convidativo, embora poderia muito bem ser pó. Em frente dele, a cadeira vazia ecoava mais alto que qualquer som na sala. Seus dedos apertaram ligeiramente a haste de uma taça de Bordeaux. O líquido vermelho dentro dançando como um fantasma. 10 anos haviam se passado desde o acidente, desde que sua esposa, Lillian, e seu filho de 3 anos, Caleb, haviam desaparecido do mundo, no esmagamento de metal retorcido e vidro estilhaçado. Desde então, John havia preenchido sua vida com silêncio, rotina e um império de distrações. Ele ergueu a taça lentamente, como se o peso dela contivesse memórias. Mas assim que a levantou aos lábios, uma voz quebrou o ar ao seu lado. Suave, trêmula, inesperada. Posso ficar com as suas sobras, senhor? John congelou. Ele virou a cabeça bruscamente e encontrou-se olhando para baixo, para uma jovem mulher que estava ao lado de sua mesa. Ela não poderia ter mais de 19 anos. Seus cabelos loiros estavam presos em um coque solto e desarrumado, com mechas caindo em cachos cansados. Seu casaco estava gasto, grudado em seus ombros contra o frio do início do outono. Em seus braços estava um bebê, talvez de 7 ou 8 meses, envolto em um cobertor desbotado. Os olhos do bebê, largos e luminosos, estavam fixos no monte de purê de batatas e fatias de carne ainda fumegantes no prato de John. A voz da garota tinha sido quase um sussurro, mas de alguma forma havia cortado o silêncio do restaurante como uma corda de violino se partindo. John piscou como se estivesse acordando de um sono longo e denso. Ao seu redor, a sala imobilizou-se. Garfos pararam no ar. Conversas deram lugar a um silêncio atordoado. Um garçom começou a dar um passo à frente, a preocupação já franzindo sua testa. Mas John levantou uma mão, discretamente. O gesto era pequeno, mas comandante. Ele estudou o rosto dela. Não havia vergonha em sua expressão, nenhum indício de manipulação ou piedade, apenas exaustão e algo mais profundo, uma ferocidade silenciosa, uma necessidade não para si mesma, mas para a pequena vida que ela mantinha junto ao peito. Ela segurava a criança com um tipo de devoção protetora que eliminava todo o resto do momento. Ela não estava pedindo esmola, não estava roubando, ela estava sobrevivendo. A garganta de John apertou. A vela entre eles piscou. Naquele instante, algo mudou dentro dele. Não uma grande epifania, não ainda, mas um murmúrio, uma faísca. E embora ele não soubesse naquele momento, aquele único instante, aquela única pergunta, derrubaria os muros que ele passara uma década construindo e o conduziria a uma redenção que ele nunca buscou através de um amor que ele nunca esperou. Ele permaneceu ali por um longo momento, imóvel, seu olhar preso na garota como se o resto do mundo tivesse derretido em ruído de fundo. Os cabelos loiros dela estavam despenteados, caindo em ondas desalinhadas ao redor do rosto e dos ombros, as mechas capturando reflexos de luz de vela como ouro quebrado. O casaco mal cobria seu corpo, mangas curtas demais, o tecido desgastado nos cotovelos. Nos pés, um par de tênis, rasgados, sujos de sujeira da cidade e quase se partindo nas costuras. Mas não foi sua aparência que fez a respiração de John prender. Foram seus olhos. Eles não suplicavam, não vacilavam, mantinham-no firme, preenchidos com algo muito mais forte que o desespero. Defesa, dignidade e uma tristeza quieta, quase insuportável. Havia um tipo de coragem em sua expressão, o tipo que uma pessoa apenas forja quando não tem mais nada para proteger além da vida frágil que carrega. Ela não estava pedindo para si mesma, ela estava pedindo para seu filho. John hesitou apenas um instante a mais, como se um fio invisível estivesse sendo esticado entre eles. Então, com um leve movimento, ele empurrou o prato para frente. Pegue,
disse ele suavemente, quase para si mesmo. Ela não se atirou à comida. Não a devorou como alguém faminto. Em vez disso, com uma reverência que o atingiu mais forte do que qualquer grito poderia, ela meteu a mão na bolsa que carregava no ombro e tirou um pequeno quadrado de pano, limpo, embora desfiado nas bordas. Ela cuidadosamente envolveu o purê de batatas e as fatias restantes de carne dentro, dobrando as pontas como se estivesse preservando um tesouro, não sobras. Então, ajoelhando-se gentilmente sobre um joelho, ela aconchegou o bebê mais perto e pegou uma pequena colher de plástico do bolso do casaco. John observou sem piscar enquanto ela recolhia uma porção modesta da comida morna e soprava suavemente antes de guiar a colher até a boca do bebê. A criança abriu instintivamente, seus lábios minúsculos se partendo, a língua se esticando. No momento em que o purê de batatas tocou sua língua, ele soltou um som suave e gorgolejante de alegria tão puro que fez os dedos de John se curvarem nas bordas da mesa. O rosto do bebê iluminou-se sob o brilho da luz de vela, suas mãos gorduchas batendo no peito da garota. Um sorriso florescendo em suas bochechas redondas como um nascer do sol após uma longa noite congelada. Era o tipo de sorriso que John não via há anos, não desde seu próprio filho. Algo prendeu em sua garganta. Ele desviou o olhar apenas por um segundo, tentando limpar a névoa súbita de sua visão. Mas seus olhos voltaram-se rapidamente assim que o bebê soltou outro suspiro feliz, como se o calor de uma única colherada fosse suficiente para enchê-lo de deleite. A garota não disse nada. Ela simplesmente continuou alimentando-o, uma colherada de cada vez, com paciência infinita. Suas mãos estavam firmes. Sua respiração estava calma. Ela não olhou uma vez ao redor para ver quem poderia estar julgando-a, ou que opiniões estavam se formando no mar silencioso de observadores ricos. Ela estava ali por apenas uma razão: para alimentar seu filho. O coração de John torceu-se em seu peito lento e profundo, como algo antigo acordando de um coma. Não era piedade, não era caridade. Era a verdade inegável de que ele estava testemunhando algo sagrado. Um tipo de amor que não podia ser comprado, substituído, ou mesmo completamente compreendido por aqueles que nunca sentiram perda. Quando o bebê pareceu satisfeito, a garota cuidadosamente guardou o embrulho de pano em sua bolsa, ajustou o cobertor ao redor do corpo da criança e levantou-se. Ela olhou mais uma vez para John, acenando ligeiramente, não como para agradecer, mas como para reconhecer algo não dito entre eles. Então ela virou-se e afastou-se, descendo entre as fileiras de mesas até a noite fresca. Além das portas de vidro, John permaneceu sentado, incapaz de se mover, olhando para o local onde ela estivera. A vela na mesa piscava suavemente, projetando ondas suaves de ouro e sombra sobre o vinho intacto, a cadeira vazia, o mundo que ele conhecera. Então, antes que ele pudesse racionalizar ou analisar ou convencer-se do contrário, ele levantou-se. Não apressadamente, não dramaticamente, apenas silenciosamente, com propósito. Ele colocou seu guardanapo na mesa, acenou uma vez para o garçom atordoado que pairava nas proximidades e seguiu a garota através das pesadas portas do restaurante para a noite. Ele ainda não entendia por quê, apenas que tinha que fazer isso. John seguiu à distância, seus passos abafados contra o calçamento silencioso. O barulho da cidade desvaneceu-se atrás dele enquanto a garota deslizava por um beco estreito, agarrando o bebê ao peito como um escudo frágil contra o mundo. Ela movia-se rapidamente, mas com cautela, como se cada sombra pudesse engoli-la inteira. Ele não sabia por que a seguia, apenas que algo mais profundo que a curiosidade o puxava adiante. Não era piedade, era reconhecimento. O beco abria-se para um estacionamento deteriorado ladeado por prédios de tijolos. Carros abandonados ficavam como fantasmas, mas um sedã azul marinho amassado e velho, era diferente. Era habitado. As janelas estavam embaçadas. A tinta estava descascando, mas era abrigo. Ela caminhou até ele sem hesitação. Abriu a porta de trás e acomodou-se cuidadosamente com o bebê. Um cobertor fino servia de colchão. Ela aconchegou o bebê nos braços, sussurrando algo que apenas a criança podia ouvir. Então sua voz elevou-se, suave e trêmula, para uma canção de ninar. Você é a minha luz do sol. Minha única luz do sol. John permaneceu nas sombras, hipnotizado. A mão do bebê agarrava a gola dela, os olhos pestanejando enquanto a melodia envolvia-o como um cobertor quente. O cenário era desolador, mas o amor inegável. Ele deu um passo à frente. Algo deve tê-la alertado. Ela virou-se assustada. Seus olhos encontraram-se. Desculpe, disse ele, mãos levantadas em paz.
Eu só queria ver se você estava bem. Você me seguiu, disse ela na defensiva. Sim, eu segui. Ela não fugiu. Não chorou. Apenas olhou para ele, avaliando o estranho nas roupas caras. Eu vi como você alimentou seu filho, disse John. Nunca vi nada igual. Eu precisava entender. Após uma pausa, ela disse suavemente. O nome dele é Noah. Sou Emily. Noah, repetiu ele. 8 meses. Ela assentiu. Ele adora purê de batatas. A voz de John baixou. O meu filho também. Emily piscou e... Naquele instante, algo mudou. Ela não fez perguntas. Apenas ouviu com aquela rara quietude de alguém que conhecia o luto em primeira mão. Eu estava estudando para ser enfermeira, disse ela. Então fiquei grávida. O pai desapareceu. Meus pais me deserdaram. Desde então estou sozinha. Ela falou simplesmente, sem amargor. Moramos neste carro há 2 meses. Limpo casas, sirvo mesas quando posso. John olhou para o veículo, o cobertor gasto, as roupas de bebê empilhadas como tesouro no canto. Eu posso ajudar. Um hotel, comida, o que precisar. Ela levantou uma mão. Não estou pedindo dinheiro. Surpreso, ele perguntou. Então o que você quer? Emily olhou para Noah e disse suavemente, apenas um dia. Um dia em que ele esteja quente, cheio e seguro. É só isso. As palavras atingiram-no mais forte do que qualquer exigência poderia. A luz da rua piscou acima deles, lançando um tom âmbar sobre seu rosto. Naquele brilho, John viu algo familiar. Os olhos dela. Os olhos de sua falecida esposa. Não exatamente, mas parecidos o suficiente para rachar algo dentro dele. O modo como Emily agarrava seu filho, a maneira como se mantinha ereta com nada além de amor como armadura. Isso despertou algo nele. Algo que havia sido enterrado com sua esposa e filho. Ele recuou, de repente instável. Obrigado, disse ele. Emily franziu a testa. Por quê? Por me lembrar que ainda tenho um coração. Ela não disse nada. Apenas aconchegou Noah com mais força. Retomou a canção de ninar. John ficou ali um pouco mais, a canção tecendo-se pela noite como uma tábua de salvação. E embora Emily não sorrisse, ela também não fechou a porta. E isso de alguma forma era tudo. A partir daquela noite, John não conseguia se livrar da imagem da garota com os sapatos quebrados e do bebê com o sorriso de purê de batatas. Não importa quantos e-mails ele folheasse ou reuniões de diretoria que participasse, os rostos deles permaneciam com ele. Lembretes silenciosos de que em algum lugar na mesma cidade onde as pessoas bebiam vinho de $800, uma mãe e criança estavam sobrevivendo apenas com bondade e resiliência. Ele nunca mais falou com ela, não imediatamente. Em vez disso, ele começou a agir silenciosamente e precisamente, do mesmo modo que construíra sua fortuna. Ele encontrou o carro dela novamente, estacionado atrás do estacionamento de uma igreja abandonada. Sem se aproximar, sem invadir, ele deixou pequenos pacotes perto do veículo. Nas primeiras horas da manhã, antes do nascer do sol, um recipiente de fórmula infantil, um pacote de fraldas, um recipiente selado de sopa caseira, ainda morno ao toque. Ele arranjou para que um pediatra fizesse uma visita discreta, fingindo fazer parte de um programa de assistência de uma igreja. Emily não sabia quem o havia enviado. Ela não perguntou. Mas quando o médico foi embora, ela segurou Noah por mais tempo do que o habitual e sussurrou: obrigado a ninguém em particular. No início, Emily estava cética. Ela aprendera a sobreviver esperando decepções. Mas esses gestos silenciosos nunca vinham com notas. Nunca vinham com expectativas ou pedidos. Ninguém pedia para ela sorrir. Ninguém pedia para ela ser grata. Apenas estava ali, estável, gentil, real. Pouco a pouco, a desconfiança deu lugar a algo mais perigoso. Esperança. Então, uma noite, quando o frio de outubro começou a penetrar mais profundamente nas noites, o desastre atingiu. Noah estivera irritável durante toda a tarde, recusando-se a comer. Sua testa estava quente, mas ao cair da noite, ele queimava em febre. Emily tentou de tudo. Panos úmidos, canções de ninar suaves, balançando-o para frente e para trás no banco de trás de seu carro. Mas seus choros tornaram-se mais urgentes, sua respiração rasa e rápida. Ela correu para a sala de emergência do hospital mais próximo. A mulher na recepção mal olhou para cima quando Emily explicou que seu filho precisava de ajuda. Quando perguntaram sobre seguro, Emily hesitou. Quando disse que não tinha, o rosto da mulher endureceu. Estamos com capacidade máxima, disse ela secamente. Você precisará esperar ou procurar outra instalação. A voz de Emily quebrou. Ele é apenas um bebê. Ele tem febre de 40. Não está respondendo. Por favor, senhora. Não há nada que possamos fazer sem o devido cadastro. Sinto muito. Emily saiu.
seu hálito formando nuvens no ar congelante. Noah havia ficado em silêncio, um silêncio aterrorizante. Ela o segurou com mais força do que nunca, seu corpo tremendo de frio e pânico. Restava apenas uma coisa que ela podia fazer. Ela tirou seu velho celular. Seus dedos tremiam enquanto digitava apenas 2 palavras. Socorro. Ela não sabia se ele viria. Ela nem sabia por quê. Apenas confiava que ele poderia vir. Mas 6 minutos depois, faróis varreram a calçada. O SUV preto de John derrapou até uma parada abrupta. Ele saltou antes que o motor parasse, seu casaco inflando no vento, os olhos selvagens de urgência. Ele não falou, apenas estendeu os braços. Emily colocou Noah nos braços dele e, pela primeira vez, o bebê não resistiu. Sua mãozinha curvou-se em torno do dedo indicador de John. Fraca, mas intencional, como se reconhecendo algo seguro. John aconchegou-o com uma familiaridade surpreendente e caminhou de volta para o hospital sem esperar na fila. Quero um médico agora, disse a recepcionista, voz de aço e fogo. Esta criança tem febre crítica. Pagarei cada centavo, mas se deixarem passar mais 1 minuto, comprarei este hospital e demitirei cada um de vocês. Levaram Noah imediatamente. Emily sentou-se no corredor, tremendo de exaustão, a cabeça entre as mãos. John permaneceu ao seu lado, silencioso. Quando a enfermeira retornou com atualizações, Noah estava estável, descansando e seria monitorado durante a noite. Emily exalou uma respiração que não percebera que segurava desde o pôr do sol. Ela olhou para John, os olhos vidrados, voz mal audível. Você veio. Ele assentiu. Claro que vim. Lágrimas escorreram antes que ela pudesse detê-las. Ela encostou-se nele, o peito arfando de alívio e algo mais profundo. Luto talvez, ou libertação. Sua cabeça repousava em seu ombro, e John, sem hesitar, envolveu-a em seus braços. Ele não pediu para ela se acalmar. Não pediu para ela se explicar. Apenas a segurou enquanto as horas silenciosas da noite passavam além daquelas paredes estéreis e fluorescentes. Foi a primeira vez que Emily permitiu-se desmoronar desde que se tornara mãe. E para John, foi a primeira vez em 10 anos que segurar alguém não parecia uma traição. Eles não falaram de amor. Não definiram nada naquela noite. Mas algo mudou irrevogavelmente naquele momento, no batimento cardíaco constante do homem que uma vez jurara nunca mais se importar, e no respirar da garota que só conhecera como sobreviver. Não porque ele a resgatara, mas porque, finalmente, ela não precisava ser forte sozinha. Tudo começou com uma foto, levemente borrada, tirada à noite, de John Maxwell saindo de uma sala de emergência com um bebê nos braços e uma jovem mulher logo atrás. Em questão de horas, inundou as redes sociais, blogs e manchetes de tabloides. Bilionário da tecnologia, resgate noturno, mãe adolescente e o magnata. A internet explodiu. A identidade de Emily não permaneceu particular por muito tempo. Um formulário de admissão hospitalar vazado confirmou seu nome. Então vieram os comentários, ondas de especulação, julgamento e crueldade. Alguns elogiavam John, chamando-o de compassivo generoso. Outros foram viscerais. Ela é uma caçadora de fortunas. Foi planejado. Que tipo de homem se envolve em algo assim? No apartamento que John arranjara para ela e Noah, Emily sentou-se na escuridão, a única luz vinda de seu celular. Cada deslize trazia mais veneno. Cada manchete mais vergonha. Seu peito apertou. Suas mãos tremiam. Ela desligou a tela, com medo de que a luz sozinha pudesse tocar seu filho com o mesmo veneno. Noah agitou-se no berço. Ela levantou-se e gentilmente colocou uma mão sobre seu peito, acalmando-o. Então ela sentou-se novamente na beirada da cama e encarou o chão até amanhã. Quando John entrou, ele sabia que algo havia mudado. A postura de Emily estava fechada, sua expressão distante. Eu não aguento mais isso, disse ela. Não quero que meu filho cresça em escândalo. Não quero que ele veja mentiras um dia e fique se perguntando se são verdadeiras. John sentou-se ao lado dela. Você não fez nada de errado, disse ele suavemente. Nem Noah. Ela abanou a cabeça. As pessoas não se importam. Elas já decidiram quem eu sou. A voz de John firmou-se. Então deixe-me dizer a elas quem você realmente é. Naquela tarde, ele ligou para seu relações públicas. Nenhum comunicado. Nenhuma release preparada. Ele queria falar simplesmente, publicamente e sem filtros. Na noite seguinte, ele ao vivo na televisão nacional. A configuração era simples. Um estúdio silencioso, iluminação suave, sem distrações. O entrevistador não fez perguntas chocantes, apenas deu-lhe espaço para falar. John começou não com Emily, mas com Lillian e Caleb. Ele contou a história que evitara por anos. O acidente, o silêncio, a maneira como o luto o ocorrera por dentro. Ele falou sobre a ilusão do sucesso e como escondera um vazio muito real.
Parei de viver no dia em que eles morreram, disse ele. E então ele falou de Emily. Ela não estava procurando caridade, disse ele. Ela nem mesmo estava procurando ajuda. Ela só queria alimentar seu filho. E ao fazer isso, ela despertou algo em mim que eu pensei ter perdido para sempre. Sua voz quebrou quando acrescentou. Ela não tirou nada de mim. Ela me deu algo que ninguém mais poderia. Uma razão para me importar novamente. Uma razão para respirar. Ele olhou para a câmera. Emily não é uma manchete. Ela é uma mãe. Noah não é um adereço. Ele é uma criança linda. Eu não os salvei. Eles me salvaram. A entrevista foi crua, desprotegida e profundamente humana. E funcionou. Na manhã seguinte, a maré mudou. As conversas online mudaram. As pessoas começaram a defendê-la. Mães compartilharam suas histórias. Maternidade solteira, pobreza, julgamento. Enfermeiras falaram, explicando quantas garotas como Emily caem nas lacunas. Doações começaram a fluir para abrigos. Uma mãe no Kansas iniciou um fundo comunitário para mulheres como Emily. Emily não falou com a imprensa, mas na manhã seguinte ela apareceu na porta da frente de John. Noah embrulhado contra o frio. Ela não bateu. Ele abriu a porta antes que ela pudesse. Seus olhos estavam cansados, mas determinados. Não vou embora, disse ela. Se ainda nos quer, estamos aqui. John não falou. Ele afastou-se, deixou-os entrar, e pela primeira vez em anos, ele sentiu algo mudar, permanente e pacífico. Uma porta não apenas em sua casa, mas em seu coração, abriu-se. Uma família inesperada e não roteirizada havia começado. O apartamento que John alugou para eles não era extravagante, modesto pelos padrões dele, mas quente, ensolarado e silencioso. Tinha 2 quartos, paredes cinza claras e janelas que captavam a luz da manhã perfeitamente. Emily mudou-se com nada além de 2 bolsas, um porta-bebê e o peso de alguém que nunca tivera um lugar seguro para respirar. Mas dentro de uma semana, aquele espaço começou a sentir-se habitado. Desenhos coloridos por Noah pregados na geladeira, meias pequenas penduradas no aquecedor, o cheiro de loção para bebê e canções de ninar pairando no ar. Eles nunca discutiram o que eram um para o outro, não no início. Não havia declarações, rótulos ou prazos. Eles simplesmente viveram juntos. John visitava todas as manhãs. No início era sob o pretexto de verificar, trazendo mantimentos ou um pacote de fraldas, mas logo tornou-se rotina. Ele batia, deixava-se entrar, e Noah iluminava-se com reconhecimento, pulando no berço ao som da porta. Emily já teria café preparado, seu cabelo preso no mesmo coque solto e gracioso, e eles compartilhavam histórias no café da manhã. John aprendeu a segurar uma madeira no ângulo certo, como aquecer leite sem superaquecê-lo, como trocar uma fralda, desajeitadamente no início, depois com uma confiança que o surpreendeu até mesmo. Ele memorizou o ritmo dos choros de Noah, entendia a diferença entre fome e desconforto, cansaço e frustração. Uma tarde, enquanto embalava Noah para dormir, a mãozinha do bebê agarrando sua camisa, John percebeu algo simples, mas sísmico. Ele não queria ir embora, não após a soneca, não após a próxima hora. Ele queria ficar. Emily também percebeu a maneira como John demorava, como ouvia os balbucios de Noah como se fossem sinfonias. Ele nunca tentou impressionar ou controlar. Ele simplesmente aparecia dia após dia com mãos quietas e olhos que outrora estavam vazios, mas agora lentamente se enchendo de luz. Ela nunca conhecera um amor que não pedisse nada em troca. Ela nunca conhecera um homem que simplesmente estivesse presente, não para consertá-la, não para possuir sua história, mas para caminhar ao lado dela nela. Nas horas suaves entre as mamadas e os banhos, um novo tipo de conexão formou-se. Não era o tipo de amor ardente que o mundo romantiza. Era mais lento, mais profundo, nascido não da paixão, mas da persistência. Uma noite, depois que Noah finalmente adormeceu, Emily e John sentaram-se na varanda em silêncio, um cobertor estendido entre eles. A cidade abaixo brilhava em ouro e azul, mas nenhum deles olhou para baixo. John virou-se para ela, sua voz suave. Quando perdi Lillian e Caleb, pensei que aquela parte de mim morreu com eles. A parte que queria se importar, pertencer, ser necessária. Emily olhou para ele, os olhos brilhando sob a luz da lua. Você não a perdeu, sussurrou. Apenas esperou. Eles não se beijaram naquela noite. Não precisaram. O momento estendeu-se entre eles como uma promessa, não dita, mas profundamente compreendida. E naquele momento Emily sorriu. Não o tipo de sorriso que dava às enfermeiras por polidez, ou a Noah por reflexo. Este era apenas para ele completo e raro. Pela primeira vez em anos, John sorriu de volta, um sorriso verdadeiro, quieto,
amaciado pela cura, iluminado por dentro. Eles ainda não eram amantes, ainda não eram uma família no nome, mas eram algo mais forte. Duas pessoas que haviam sido quebradas pela perda e encontraram uma na outra o começo lento e constante de um lar. Chegou uma tarde em um envelope branco comum, enfiado sob a porta do apartamento como uma rajada de vento inesperada. Emily encarou-o por muito tempo antes de abri-lo, as mãos tremendo ligeiramente enquanto desdobrava a carta. Dentro, a caligrafia era familiar, apertada, nítida e inconfundivelmente de sua mãe. Havia apenas algumas linhas. Nenhum grande pedido de desculpas, nenhum apelo dramático, apenas palavras simples escritas à tinta que parecia pressionar demais a página. Se ainda houver uma chance de conhecer meu neto, gostaria de tentar. Emily sentou-se à mesa da cozinha por mais de uma hora. A carta amassou suavemente em suas mãos, enquanto Noah brincava por perto com sua pilha de blocos coloridos. Ela não chorou, não ficou com raiva, mas o silêncio que preencheu o quarto era espesso o suficiente para sufocar. Quando John chegou naquela noite, encontrou-a no mesmo lugar. Ela escreveu, disse Emily suavemente, sem olhar para cima. Ele aproximou-se, pegou a carta e leu-a. Então colocou-a para baixo e sentou-se ao lado dela. "O que você está pensando?" perguntou ele. "Eu não sei", admitiu ela. "Faz quase 2 anos desde que falaram comigo pela última vez. Desde que me disseram que eu não era mais sua filha." John assentiu lentamente. "Você não lhes deve nada." Emily virou-se para ele, os olhos nublados de incerteza. "Mas Noah, ele não merece saber de onde vem? Mesmo que seja quebrado." John pausou, escolhendo suas palavras cuidadosamente. "Não o deixe crescer com o mesmo vazio que você teve. Dê a ele a chance de perdoar ou não, mas deixe-o escolher." 3 dias depois, eles dirigiram até a cidade que Emily outrora chamara de lar. Um trecho sonolento de colinas verdes e estradas estreitas, onde cada rosto parecia lembrar do passado um pouco demais. A casa de seus pais ficava no final de uma entrada de cascalho, a tinta branca ligeiramente desbotada. O balanço da varanda ainda rangeu ao vento. Emily permaneceu do lado por vários longos momentos. Noah no quadril, suas mãozinhas agarrando seu suéter. John ficou ligeiramente atrás dela, oferecendo apoio silencioso, mas deixando-a liderar. A porta da frente abriu-se lentamente. Uma mulher saiu, meia-idade, traços afiados suavizados pelo tempo e tristeza. A mãe de Emily. Por um batimento cardíaco, ninguém se moveu. Então, com uma respiração trêmula, sua mãe deu um passo à frente. Seus olhos pousaram em Noah, depois em Emily, e encheram-se instantaneamente de lágrimas. "Eu não fui forte", sussurrou, sua voz embargada. "Tive medo do que as pessoas pensariam, de perder a versão de você que eu pensei ter criado. E acabei perdendo você de qualquer maneira." Emily não disse nada, os lábios ligeiramente partedos, a mandíbula tensionando-se. Seu pai apareceu atrás da mãe, mais velho do que ela se lembrava, as mãos dobradas nervosamente à frente. Ele olhou para seu neto como se estivesse vendo algo sagrado. Noah estendeu uma mão, não conhecendo a história, não se importando, apenas curioso, e isso de alguma forma despedaçou tudo. Sua mãe desmoronou, dando um passo à frente, braços abertos, mas incertos. Posso segurá-lo?" Emily hesitou apenas um momento. Então lentamente colocou Noah nos braços de sua mãe. A mulher mais velha agarrou-o como se tentasse segurar o próprio tempo. Ela soluçou suavemente, sussurrando coisas ao menino, que olhava para cima com admiração inocente. John observou do lado, o peito apertado. Ele não fazia parte deste momento, mas era testemunha de seu poder. Quando Emily finalmente deu um passo à frente e envolveu os braços em torno de sua mãe, a varanda pareceu respirar. O passado não desaparecera, mas fora suavizado. O perdão não foi um raio, foi um nascer do sol lento naquela tarde. As 3 gerações sentaram-se em torno da velha mesa de cozinha onde Emily outrora comia cereal antes da escola. Sua mãe serviu chá. Seu pai balançava Noah gentilmente no joelho, e pela primeira vez em anos, havia risos naquela casa. Emily encontrou o olhar de John através do cômodo, e ele sorriu. Ela murmurou 2 palavras simples. "Obrigada." Ele abanou a cabeça, sorrindo de volta. "Não." Sussurrou para si mesmo, mal audível. "Obrigado por voltar para casa." 1 ano depois, o mundo havia mudado, mas apenas nas formas que importavam. O ruído havia desaparecido, as manchetes haviam ido. Em seu lugar havia algo muito mais silencioso, muito mais poderoso. Uma vida. Era uma tarde de primavera brilhante quando eles retornaram ao parque. O mesmo parque onde tudo começou. A brisa movia-se suavemente através das árvores, e a luz dourada do sol banhava o campo aberto em um calor que parecia uma bênção.
Não havia arcos florais imponentes ou fotógrafos disputando a foto perfeita. Apenas um pequeno grupo de amigos próximos, um pano de linho branco estendido sob um velho carvalho e um humilde arco de madeira envolto em era e fita. No centro de tudo estava um menininho, em um colete azul marinho e gravata borboleta combinando. Noah, agora com quase 2 anos, agarrava uma pequena caixa de veludo em ambas as mãos, enquanto cambaleava pela grama, determinado a entregá-la ao homem que esperava apenas alguns passos à frente. John estava ali, não em um terno de grife, mas em um blazer cinza claro, que Emily uma vez dissera que o fazia parecer quase humano. Seu cabelo estava mais longo agora, com fios prateados que ele não se preocupava mais em esconder. Seus olhos, outrora nublados pelo luto, agora brilhavam com algo muito mais raro que a riqueza: esperança. Quando Noah alcançou-o, John ajoelhou-se e pegou a caixa gentilmente dos dedos minúsculos do menino. O menino olhou para cima e gargalhou. Então voltou cambaleando para a beira da clareira, onde Emily estava descalça na grama, seu vestido branco ondulando na brisa. Ela nunca estivera tão bonita. Não por causa do vestido, não por causa do sol atrás dela, mas por causa da vida em seus olhos. O tipo de radiância que só cresce após sobreviver à escuridão. John deu um passo à frente, caixa na mão, e ajoelhou-se. Por um momento, o vento pareceu parar, como se o próprio mundo pausasse para ouvir. Ele olhou para cima, para ela, sua voz firme, mas grossa de emoção. Você não pediu nada, disse ele suavemente. Você não suplicou. Você não esperava. Você simplesmente apareceu na pior noite de sua vida e me deu uma chance de lembrar como é ser necessário. Estar vivo. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, elegante, discreto, escolhido não por seu preço, mas pela maneira como ficaria em sua mão quando ela segurasse seu filho. Você não pegou minhas sobras, Emily, sussurrou. Você me deu tudo que eu não sabia que estava faltando. Você me deu uma família. Você me deu amor. Você me deu um futuro. Ele pausou, lágrimas brilhando em seus olhos. Você se casará comigo. A mão de Emily voou para a boca. Seus olhos encheram-se antes que a primeira lágrima pudesse cair. Ela assentiu uma vez, 2. Então ajoelhou-se na frente dele, rindo através das lágrimas enquanto sussurrava, sim. Eles abraçaram-se, braços dobrando um no outro como peças de um quebra-cabeça, há muito perdido e finalmente encontrado. O ministro começou a cerimônia, simples e curta, enquanto Noah brincava com as pétalas no chão, ocasionalmente olhando para cima, como se tentasse entender o que deixava os adultos tão emocionados. Mas foi durante os votos. Logo quando John prometeu amar não apenas Emily, mas o filho que os unira, que Noah vagou até ele e envolveu os braços em torno da perna de John. Papai. Ele piou, e assim como isso, o parque inteiro conteve a respiração. John olhou para baixo, os olhos úmidos, e curvou-se para pegar o menino. Segurando-o com um braço e Emily com o outro, ele sussurrou, eu te amo, filho. Naquele abraço sob o sol, sem plateia além de alguns amigos e do céu, tudo que uma vez estivera quebrado, sentia-se inteiro novamente. John não resgatara uma jovem mãe. Ela o resgatara do luto, do isolamento, de uma vida tão polida e vazia que quase o engolira inteiro. E no lugar da solidão, uma nova família nascera. Não do sangue, não do planejamento, mas de um sussurro, uma pergunta e um prato de purê de batatas. Eles não eram perfeitos, não precisavam ser. Eles estavam juntos. E isso finalmente era suficiente. E assim, de um único sussurro em um restaurante de luxo, uma história de amor, redenção e segundas chances desdobrou-se. O que começou como um pedido de sobras tornou-se uma jornada que redefiniu o que significa ser uma família. John não apenas abriu seu coração, ele abriu sua vida. Emily não apenas sobreviveu, ela encontrou um lar. E o pequeno Noah, outrora aconchegado nos braços de um estranho, agora caminha ao lado de um pai que o escolheu não pelo sangue, mas pelo amor. Porque às vezes as histórias mais extraordinárias nascem dos momentos mais silenciosos. Se esta história tocou seu coração, fez você sentir, fez você esperançar, ou até mesmo trouxe uma lágrima aos seus olhos, não se esqueça de curtir, compartilhar e, mais importante, inscrever-se em Soul Stirring Stories, o canal onde cada história é feita para curar sua alma e lembrá-lo de que a compaixão é o milagre mais poderoso de todos.